Galera, eu não sei quem aqui sabe do que eu vou falar. Eu acho que todo mundo deveria saber, mas talvez alguns não saibam. Ano passado foi um ano, 2019, foi um ano muito difícil. Esse ano é difícil, né? Mas essa dificuldade é diferente. 2019 foi um ano muito difícil para quem não é flamenguista. Porque o Flamengo ganhou muita coisa, cara, no passado. Foi bizarro. O Flamengo ganhou Campeonato Brasileiro, Carioca, ganhou Libertadores, só não ganhou a Copa do Brasil para não ficar também, os caras não queriam debochar da nossa cara. Mas os caras ganharam tudo. Então, para quem não é flamenguista, tipo eu, foi um ano um pouco difícil. Suportar a zoação, a galera tirando onda, flamenguista gosta, né, de tirar onda. Não vou nem falar meu time, que eu não quero também me envergonhar muito aqui, não. Mas é verdade, o ano passado foi realmente um ano sinistro para o Flamengo. E ano passado o Flamengo foi, como eu falei, campeão da Libertadores. E uma galera aqui de igreja, vou falar quem é, hein? Vou falar, beleza, vou falar. Rafola, Davi, Correia e Iaguinho, Drummond, da Guita. Esses três amigos nossos, eles decidiram que eles iam assistir a final da Libertadores lá no Chile. O detalhe dessa história mais curioso é que eles decidiram isso, o Flamengo não estava nem na final ainda, mas eles decidiram ir, compraram a passagem. Olha o detalhe crucial. Eles compraram a passagem e o Flamengo não estava nem na final. Os caras têm fé. Mas, beleza. Compraram e depois de eles comprarem a passagem, né, o Flamengo efetivamente foi para a final. Aí o que eles fizeram? Pô, vamos comprar o ingresso agora, né? Eles não tinham ingresso ainda. Beleza. Foram lá, assim, é porque para quem não entende muito da situação, eu não entendo tanto também não, mas, tipo assim, ó, achei uma ilustração boa. Sabe o culto de aniversário da igreja? Que abre pra galera e depois de 2 minutos acaba? É assim. Os ingressos pro jogo do Flamengo é assim também. Abre 5 segundos, você não clicou, foi devagar demais, perdeu. Imagina, né? Falam que tem 40 milhões de torcedores, né? Então, é difícil. Então, enfim, eles resolveram comprar. Porém, quando eles foram comprar... Gente, essa história é muito surreal, desculpa. Mas assim, quando eles foram comprar, eles só conseguiram comprar um. Então, assim, os 3 tinham passagem pro Chile, só que eles só conseguiram um ingresso. Mas os caras têm fé, eu já falei que eles têm fé. Então, o que eles fizeram? Pô, vamos nós 3 para lá, e lá a gente arruma os outros 2 ingressos. Pô, fácil, né? Em outro país, você compra, pô, tranquilo, a parada, pô, daqui o Rio, a mesma coisa, né? Aí, beleza, decidiram isso. Show. Pô, tudo acertado, beleza, vai ser maneiro, show, Mengão. O que aconteceu? Não sei quem sabe. No Chile estava tendo um monte de manifestação, cara. Pô, violência rolando, protesto, quebra-quebra. O que aconteceu? Mudou de país. Não ia mais ser no Chile, passou a ser no Peru. Se eu estou enganado, alguém me corrige. Foi no Peru, não foi? Você é flamenguista, né? Sabia. Foi no Peru. O que a gente faz então, meu irmão? A gente já tem, pô, um ingresso, 3 passagens. Cara, moral da história. Tristeza, gente. Misericórdia. Eles perderam... Tudo bem. O ingresso que eles compraram meio que comprovou não, mas habilitou que eles tivessem um dinheiro de uma passagem ressarcido. Porém, as outras 2 passagens eles ficaram no prejuízo mesmo e acabaram não indo no jogo. Aí a derrota dos caras. Detalhe, né? Eles tinham combinado fazer uma tatuagem lá, se o Flamengo fosse campeão, e pintar o cabelo de louro. Mas você vê que Deus ele provê as coisas realmente para os caras não fazerem essas besteiras. Enfim, beleza. Foi isso que aconteceu, né? Infelizmente, contei a derrota aqui, Rafola deixou, então tá liberado. Mas eu queria dizer uma coisa diferente, eu queria propor aqui uma ideia um pouco diferente. Imagina, já descobri até para quem que eu vou perguntar, para você. Imagina que você recebesse na sua casa. Cara, olha que doideira, ia ser maneiro. Você tá lá em casa, pô, sentado tranquilo, cara, queria muito ir nesse jogo do Flamengo, cara, imagina ver o jogo no final. Aí chega na tua casa uma carta, bonitona, toda preta, o logo do Flamengo meio transparente, assim, os patrocinadores. Aí dentro tem lá seu nome, prezado, você foi sorteado para assistir a final do jogo do Flamengo no Peru, tudo pago por nossa conta. Você recebeu esse convite maravilhoso. O que você faria? Você ia? Pô, acho que até eu ia, gente. Nem sou flamenguista, eu ia, cara. Tudo pago. Pô, até torci, eu tava camisa, tô nem aí. De graça, né? Gente, a gente vai ler um texto que também fala sobre um convite.
E assim, esse convite ia ser maneiro. Mesmo você não vascaíno, já falei aqui meu time, ó. Ninguém faz pra mim, não. Hein? Mesmo você não vascaíno, cara, eu gostaria muito disso. Isso é maneiro, eu gosto de futebol. Mas esse convite que a gente vai ler nesse texto, cara, é um convite, assim, muito superior, muito mais maneiro, muito mais maneiro. Mas a gente vai ver, cara, que a reação que as pessoas que foram convidadas tiveram foi um pouco estranha. Então, beleza. Eu queria que vocês já fossem abrindo, ó, Lucas 14, a partir do versículo 15. Mas antes da gente ler, eu só vou explicar mais ou menos o contexto pra gente, só pra gente se situar bem. Esse capítulo 14, ele se passa, pelo menos até o final dessa parábola, ele se passa na casa de um fariseu importante. Esse fariseu importante convida Jesus para ir lá comer. Era um sábado, né? Esse detalhe é importante. O que Jesus faz nessa casa? Ele ensina sobre diversos assuntos. A primeira coisa que ele faz ali é perguntar para aqueles homens sobre o sábado. É permitido curar no sábado? Logo depois ele cura um homem ali e ele ensina ali, né, a correta interpretação do sábado. Depois ele fala sobre a escolha, sobre como você escolhe os lugares honrosos nos banquetes, coisa ali comum da época. Ele cita aquele máximo que a gente conhece de quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Na casa desse fariseu que ele fala isso. E em seguida, ele fala uma coisa que já é mais relevante assim, para o que a gente vai ler. Ele diz, olha só, ele diz para o cara que convidou ele para o banquete. Olha o que ele fala. Jesus ele não tinha nada a perder ali, ele falava o que tinha que falar mesmo. E ele fala assim para o cara, ó, quando você der um banquete, não convida as pessoas que podem te retribuir o convite, porque senão você vai ser recompensado. Pelo contrário, você precisa convidar quem não pode te convidar de volta, porque aí você vai receber uma recompensa de Deus. Você vai ser recompensado pelo Pai, na ressurreição. E Jesus fala isso, e aí, depois exatamente disso, começa o texto que a gente vai ler. Se todo mundo estiver aberto aí, eu vou ler, hein? Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e ainda estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. E ainda outro disse: Acabei de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então, o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Amém? Esse finalzinho aí é difícil de falar amém. Amém. O banquete de Deus, aqui ilustrado como esse homem, né, que convida muitas pessoas, é o banquete da salvação. E para esse banquete, conforme Jesus conta aqui, muitos foram convidados. Foram muitas pessoas convidadas para esse banquete. E o que isso significa? Muitos têm ouvido o chamado de Deus. Muitos têm ouvido o arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Mas, da mesma forma que esses convidados desse banquete rejeitaram esse convite, ainda hoje, muitos também rejeitam o convite de Deus, o Evangelho. A verdade é que cada uma dessas desculpas que foram dadas, o texto mesmo diz isso, que foram dadas desculpas. São desculpas muito esfarrapadas. São coisas que não fazem sentido. Pensa comigo.
Se você compraria, na verdade, um terreno, uma casa, um apartamento que seja, sem você ir lá olhar, fechou o olho, entrou lá na Zap Imóveis, pum, comprei. Deve ser bom. Cara, isso não existe. Você vai lá e vai consultar, vai ver a parada antes. Ou então uma ferramenta de trabalho que é essencial para você. Você vai comprar como? Sem testar, sem provar. É como se fosse, sei lá, uma roupa. Você não compra sem... Quer dizer, tem gente que compra, eu compro. Deixa esse exemplo para lá. Eu compro roupa sem provar. Não é bom. Mas assim, essa junta de bois era uma ferramenta de trabalho, realmente. Para arar ali o solo. Alô? Então assim... Alô, 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 alô. Trocar aqui. Tá bom? Pode ir? Beleza. Deixa esse microfone aqui. Então, voltando. Não faz sentido, então, comprar essa ferramenta de trabalho sem antes experimentá-la. Imagina só, tu compra uma parada sem provar, depois você não pode... O que você vai fazer? Ah, o boi não tinha uma perna. Ah, tranquilo. Cara, não faz sentido. Você precisa ir lá experimentar a parada. Então, essas desculpas são muito esfarrapadas. A terceira, ela é um pouco mais elaborada, né? É um motivo um pouco mais justo. Você olha assim e fala, pô, maneiro. Lá no Antigo Testamento fala isso, né? Que, não manda o cara para a guerra, quando ele casar, ele tem que ficar um ano em casa, ele tem que fazer feliz a mulher que ele ama. Então, assim, você olha isso aqui e você pensa, cara, pô, isso aqui o cara tá certo, pô, acabou de casar, né? O cara tem que, pô, curtir ali, fazer a esposa dele feliz. Mas, cara, é um banquete, meu, tudo liberado, all inclusive. Você acha que, pô, é ruimzão, né? Pô, tô cansadão, não vou poder ir no banquete. Cara, é um banquete, é uma parada maneira. Então, assim, não faz sentido o cara dizer isso. Acabei de me casar, não dá pra ir. Não faz sentido. Então, por isso, cara, que Jesus está ensinando que nenhum desses homens, né, que se consideram assim, pô, tão bons, tão importantes, tão essenciais ali, nenhum desses vai provar do seu banquete. Nenhum deles vai fazer parte ali daquele momento. Nenhum desses convidados. E assim, é claro aqui que Jesus, alguns já devem ter percebido, Jesus está fazendo sim uma referência aos judeus. Ele está ali na casa do fariseu importante, então assim, a grande maioria daquelas pessoas ali, com certeza, também era daquela seita, eram daqueles fariseus, mestres da lei. Então, sim, Jesus está fazendo uma referência. É claro que nem todos os judeus rejeitaram Jesus, mas, por exemplo, Paulo se converteu, Pedro, vários outros. Mas a grande maioria rejeitou. Por isso que lá em João, lá no início do capítulo 1 de João, ele fala, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas aqueles que percebem que não merecem absolutamente nada, esses são trazidos para o reino de Deus. E aqui tem um detalhe importante desse texto. Quando você percebe duas coisas. Os primeiros, né, que foram convidados e que rejeitam, né, esse convite, o texto diz que eles foram convidados efetivamente. Mas em relação aos pobres, aos cegos, aos mancos e aos paralíticos, ele diz que eles foram trazidos. Eles não foram nem convidados, que se fossem convidados, os caras talvez nem fossem. Pô, o cara é cego, não sabe nem como chegar lá. O outro não consegue andar. O outro não tem nem dinheiro, nem nada Pô, imagina só, você vai num banquete, meu irmão, uma parada, pô, top. Você vai com que roupa? Você é pobre, você não tem nada, sabe? Então as pessoas são trazidas. E Jesus aqui também faz uma referência aos gentios, que entram no reino de Deus, a partir da obra de Jesus. Então, Jesus conclui dizendo uma coisa que é muito marcante nessa parábola. Ainda há lugar. Ainda há lugar. E depois ele ainda diz, obriga as pessoas a entrarem, porque eu quero que a minha casa fique cheia. Eu quero que a minha casa fique cheia. Essa parábola que Jesus conta, cara, ele ensina muita coisa legal pra gente. As parábolas, de uma forma geral, são muito ricas mesmo, assim, em ensino, em coisas para a nossa vida. Mas eu trouxe 3 lições pra gente, 3 aplicações também. E aí eu queria compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, primeira lição. A salvação em Jesus implica numa mudança de prioridades. A salvação em Jesus implica numa mudança de prioridades. Lá no versículo 18, do texto que a gente leu, né, a gente vê, né, e ouve que aqueles que foram convidados começaram um a um a apresentar desculpas. E a verdade é que aqueles que rejeitam o convite de Deus sempre vão apresentar muitas desculpas, assim como esses da parábola. E todas essas desculpas, na realidade, elas servem para mostrar
Qual é a prioridade no coração dessas pessoas? As desculpas que os convidados deram mostraram que para elas era muito mais importante a sua própria vida do que aquele banquete, né? Ainda tem um detalhe que eu não comentei. Pô, para o banquete normalmente você confirmava a sua presença antes, igual casamento, né? Não sei quem aqui já foi, também não sei quem tem o costume de confirmar, mas você confirma a presença. Então, assim, eles disseram sim, depois disseram não. Isso também é importante. Mas então, essas desculpas revelam que, cara, aquilo não era uma prioridade para eles. Lá em Coríntios, Paulo fala uma coisa. Ele diz o seguinte: se alguém está em Cristo, é nova criação. Esse versículo é bem conhecido. Ele continua dizendo: as coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Então, todo aquele que um dia aceita o convite de Jesus, necessariamente precisa mudar as suas prioridades. As prioridades no nosso coração precisam mudar se a gente de fato ouviu esse convite e aceitou esse convite de Jesus. Olha que interessante ainda. Um pouco mais para frente do capítulo 14, lá no versículo 33, Jesus continua, né, ensinando, e olha o que ele diz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Entendeu? As nossas prioridades precisam mudar se a gente de fato aceitou esse convite. A gente precisa passar a considerar as coisas de Deus, as coisas mais importantes da nossa vida. Quando eu comecei a trabalhar, né, a estagiar, no meu antigo estágio, foi assim, no finalzinho de janeiro, dia 29, exatamente. E, cara, era um momento que, estava em casa, não estava tendo aula na faculdade, não estava trabalhando, então assim, eu dormia a hora que eu queria, saía com a galera o tempo todo, ia para os lugares, voltava tarde, tipo, tudo para mim era tranquilo, tô de boa. Mas assim que eu comecei a trabalhar, cara, todas essas coisas mudaram. Eu não podia mais sair com a galera e voltar para casa tarde. Na verdade, eu nem saía, porque eu queria estar descansado no dia seguinte para trabalhar. Eu não dormia tarde, sei lá, vendo uma série, fazendo alguma coisa, sabe? Porque eu tinha minha responsabilidade, sabe? Então, o que eu quero dizer com isso é que, cara, sempre que a gente recebe algo de novo, alguma coisa diferente acontece na nossa vida, sempre que a gente toma uma decisão séria, importante, cara, as nossas prioridades mudam. Isso é normal. Então, a partir disso, eu queria perguntar para vocês, assim, o que tem sido prioridade na vida de vocês? O que vocês têm priorizado? Segundo lugar, segunda lição. Somente os que se veem perdidos encontram salvação em Jesus. Antes de contar essa parábola, Jesus ensina, como eu falei lá na casa do fariseu, né, a última coisa que Jesus ensina antes dessa parábola é sobre ser ou não ser recompensado. E, na verdade, essa galera que estava ali, né, com Jesus, era uma galera que pensava muito, eles observavam a lei de uma forma muito rigorosa, os caras levavam a sério, e eles achavam, assim, que eles mereciam o favor de Deus. Eles achavam que eles eram justos, que eles eram bons, e que eles, sim, mereciam uma recompensa. Tanto que é curioso, alguns comentaristas até falam, aí não é o consenso, mas dizem que quando o homem exclama, feliz aquele que comer, né, do banquete de Deus, era uma expressão um pouco, tipo, tamo junto aqui, galera, ó, a gente vai comer lá no banquete de Deus. Então, Jesus decide mostrar para esses homens que nenhum desses privilegiados, que nenhum desses tão especiais, tão santos, fariam parte, cara, desse banquete. Nenhum deles. Os que efetivamente participam do banquete são aqueles que não conseguem nem enxergar o caminho para ir para lá. São aqueles que não têm força nas pernas para andar. São os cegos, são os paralíticos, são os pobres que, assim, não se sentiam nem um pouco dignos de estar lá. Eu não sei quem aqui já foi em casamento, porque, assim, eu comecei em casamento quando estava um pouquinho mais velho. E, cara, às vezes é desesperador quando você para pensar que você tem que ir, mas você não tem uma roupa maneira.
Você fica assim, pô, cara, vai estar todo mundo vestido lá bonitão, eu vou com calça jeans e, pô, sabe, óbvio que não tem problema. Depois que você fica mais velho, você percebe que isso é uma bobeira. Mas isso sempre ficava no meu coração nas primeiras vezes que eu ia. Hoje eu estou bem tranquilo em relação a isso, graças a Deus. Pode me chamar para o casamento de vocês que eu vou tranquilo, vou maneiro. Mas entendeu? Então, assim, aqueles que vão ao banquete, como eu falei no início, são os que são trazidos, não são os que são convidados. São trazidos, porque se eles fossem convidados, eles não aceitariam. Eles jamais iriam para um banquete. Quem sou eu para estar nesse banquete? Quem sou eu para participar disso? Uma coisa tão maravilhosa, tão grandiosa, um convite tão maior do que esse do Mengão aí. Tão mais maneiro. Quando Jesus responde aos fariseus, lá no capítulo 5, né, em outro momento, os fariseus perguntam para Jesus, cara, por que você come com os pecadores? O que Jesus responde? Não sei quem lembra. Não são os que têm saúde que precisam de médico. São os doentes. São os doentes. Eu não sei quem é que gosta também de Alice no País das Maravilhas. Eu não gosto, particularmente. Não tem nada contra, não, mas nunca achei muito interessante. Mas tem uma fala desse filme, desse livro, que é muito legal. A Alice chega para falar com aquele gato, né, com aquela cara bizarra, e ela fala assim para ele, aí gato, não sei falar o nome dele, se alguém souber e quiser falar aí, deixa. Pode me dizer qual o caminho que eu tenho que tomar? Ela pergunta lá pro gato. E aí o cara pergunta para ela de volta, o gato tá falando. Isso depende muito de para onde você quer ir. Faz todo sentido, né? Como é que eu vou te dizer para onde você vai se você não falou para onde você quer ir, né? O que a Alice responde? Eu não sei para onde ir. E aí, a galera aí fã, tô sentindo que Janaína é fã. Eu acho que ela sabe o que ele responde. Ele fala o quê? Cara, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho tá bom, certo? Então, o que eu quero dizer com isso é que se a gente não sabe que está perdido, a gente não precisa de um salvador. Se a gente não sabe que, tá perdidão assim, a gente não vai procurar o caminho certo. Porque, tanto faz, né? Pra mim tá tudo bem. Tô indo em direção não sei aonde, mas tá tranquilo. Não sei que tô perdido. Então, a gente precisa, assim, olhar para nós mesmos e se enxergar com honestidade. Se enxergar como Deus olha para a gente ver, né? Em terceiro lugar, Deus deseja que a sua casa esteja cheia. Para mim, assim, essa é a parte mais maneira aqui dessa parábola. Para mim, é minha opinião. Mas a verdade é que, desde o Éden lá, desde o jardim, Deus ouve um não, assim, do homem. Deus está ouvindo o homem dizer não, virar as costas. Então, quando a gente vê esses homens aqui da parábola rejeitando um convite tão maravilhoso, tão grande, a gente não fica surpreso. Porque a gente sabe, o homem é mau, sabe? O que é surpreendente aqui nessa parábola não é essa recusa aí, né, cara, a esse convite maravilhoso e irrecusável, mas é a infinita bondade de Deus com aqueles miseráveis que fizeram parte efetivamente do banquete. É isso que é surpreendente aqui na parábola. É o fato de que o homem não cancela o banquete. Por que ele não cancelou simplesmente? Ele queria que as pessoas desfrutassem daquilo. Então, da mesma forma que é impossível que a gente consiga entender isso, o porquê desse homem não cancelar esse banquete, é impossível a gente entender por que o nosso Deus insiste, cara, em amar as nossas vidas. Cara, as vidas de pessoas que tantas vezes viraram as costas contra Ele. Cara, não dá para entender. E no finalzinho, né, da parábola, Jesus mostra a vontade do Pai. Que a casa dele esteja cheia. Ele queria que mais pessoas ainda usufruíssem. E é engraçado a palavra que ele usa, ele diz, obrigue-os a entrar. Eu quero que a minha casa esteja cheia. Eu quero que as pessoas desfrutem desse banquete. Lá em João, no versículo 40 do capítulo 6, Jesus fala também, a vontade do meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Sim, Deus ainda deseja salvar muitas vidas. Deus ainda deseja salvar a nossa família, os nossos amigos, aqueles que estão à nossa volta, que ainda não conhecem a Ele.
Amém? Isso é verdade para a nossa vida. Então, até aqui, vou assumir que todo mundo entendeu, mas o que a gente pode fazer, então, de prático, né? Pô, tudo bem, você falou várias paradas aí, mas, pô, o que isso muda na minha vida e no meu dia a dia? Então, vamos lá, primeiro lugar. Primeira aplicação. Priorize as coisas do alto. Lá em Colossenses 3, está escrito assim, ó. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Então, assim como esses convidados do texto, eu e você corremos o risco de inventar desculpas e colocar as nossas próprias vidas e as nossas próprias prioridades à frente do reino. Mas, como eu falei, né, na primeira lição, uma vez que a gente conheceu Jesus, a gente precisa... Cara, isso acontece também de uma forma natural durante um certo período. A gente precisa priorizar as coisas de Deus. A gente precisa buscar o reino antes de qualquer coisa. Preguei isso sábado passado. Então, de uma forma ainda mais específica, o que isso significa? Cara, isso significa que a minha devocional é mais importante, cara, do que qualquer outra coisa que eu tenho que fazer. Isso significa que, assim, se eu vim pra cá e, sei lá, a galera vai sair depois do culto e eu não fiz a minha devocional ainda, cara, eu não vou sair com ninguém, eu vou pra minha casa, vou buscar Deus. Isso significa que quando eu tiver com alguém na minha casa, um amigo, meu namorado, minha namorada, e assim, eu não tiver feito a minha devocional ainda, cara, a gente vai fazer junto, ou então, pô, desculpa aí, ou você vai para outro lugar, eu faço, ou você vai embora, porque eu preciso fazer a minha devocional, cara. Eu preciso buscar Deus, eu preciso estar perto dele, eu preciso priorizar as coisas do reino. Qualquer desculpa que a gente cria no nosso coração para não buscar esse reino em primeiro lugar, ela é completamente inaceitável. Completamente inaceitável. E por isso eu pergunto, assim, queria que a gente pudesse parar para pensar um pouquinho. Que desculpa você tem dado para não ler mais a sua Bíblia? Ou eu tenho dado? Eu sou o primeiro da lista aqui. Que desculpas eu tenho dado? Que justificativas eu acho que são justas para eu não orar mais, para eu não me colocar mais na presença de Deus? Que motivos ou que razões eu tenho levantado no meu coração para dizer que minha carne é fraca, por isso que eu pequei? Eu não tinha estudado para a prova, colhei. Foi mal, a carne é fraca, né? Que desculpas a gente tem levantado? Spurgeon fala uma coisa, cara, muito maneira mesmo. Muito legal. Ele diz assim, ó. Não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante na sua vida. Não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante na sua vida. Deus deu pra gente, de graça, o pão da vida, Jesus. Esse pão que alimenta a gente, é esse banquete de Deus. Deus deu pra gente de graça isso. Jesus, ele mudou nossa vida para sempre. Para sempre. Então, a gente precisa priorizar ele todo o tempo. A gente precisa colocar, assim, as coisas do alto completamente acima das coisas terrenas. Infinitamente acima, é muito mais importante, muito mais importante. Segunda aplicação, olhe para si mesmo com honestidade. Lá em João, capítulo 2, olha o que João relata a respeito de Jesus. Ele não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Nessa parábola, a gente viu, né, que quem participou de fato ali, cara, do banquete, quem de fato experimentou esse banquete, foram aqueles que sabiam que não eram absolutamente nada, que não tinham valor ali para Deus, que eram miseráveis. Aqueles que nem se consideravam minimamente bons para estar ali no banquete. Se a gente for sincero na nossa avaliação e olhar assim para o nosso coração, a gente vai ver, cara, assim, muitos pecados. Eu não sei vocês, mas quando olho para o meu coração eu vejo muitas falhas, muitos erros. Tem uma coisa que o C.S. Lewis fala que é legal, assim. Eu não sei se alguém aqui talvez possa pensar assim, não, pô, sou um cara bom, sou um cara maneiro. Nunca matei ninguém, nunca fiz nada dessas coisas aí. Então o C.S. Lewis fala o seguinte: ninguém sabe o quanto é mal até que ele tente ser bom. Então, assim, de forma prática, o que eu quero dizer para você? Que se você pensa que você é maneiro, que você é bom, cara, tenta passar a dizer não para tudo aquilo que você diz sim.
Todos aqueles pecados que você, tipo assim, fecha o olho e faz sem nem ligar, passa a dizer não. Eu fiz uma experiência dessa, eu nem era crente. Foi por acaso, assim, entre aspas, né? Mas eu decidi assim, pô, vou ficar... Então, até falei isso uma vez, a primeira pregação que eu preguei aqui. Eu falei que eu tentei fazer jejum de palavrão. Não era crente, como é que eu ia conseguir, né? Iludido. Mas, cara, eu andei até o ponto aqui e eu caí ali já. Ali eu perdi já. Eu falei, não deu. Então, assim, não dá. A gente é mal. Paul Washer, né, que é outro cara bem maneiro também, pregador da palavra, pastor, ele é um pouco mais radical. Ele sugere o seguinte, ó, você acha que você é bom? Então, beleza. Então, vamos fazer assim, ó. A gente vai pegar aqui todos os seus pensamentos de hoje, a gente vai projetar aqui, tá? No Data Show pra galera ver, tá beleza? Aí, se sobrar alguém que goste de você, cara, pô, então você passou no teste. Entende? Se as pessoas vissem, cara, tudo que a gente pensa, tudo que a gente deseja, elas teriam certeza do que a palavra fala, de quem nós somos. É exatamente isso que Paulo fala, lá em Timóteo. Ele fala, né, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele era o pior. Sabe, pô, apóstolo Paulo, pô, o maluco mais crente que eu já vi, assim, depois de Jesus ali, pô, sei lá. O pior dos pecadores, era assim que ele se enxergava. E é só quando a gente se olha dessa forma que a gente consegue entender o quanto esse convite é maravilhoso de Deus. O quanto esse convite é, cara, tão precioso, tão melhor do que o convite que o cara ali gostou pra caramba. Eu gostaria também, mas, cara, esse convite de Deus, ele é tão superior a qualquer outro convite que a gente receba, qualquer outra coisa que a gente possa imaginar. A boa notícia, ela só é boa por causa dessa má notícia, de que a gente é mau, de que a gente é miserável, de que a gente merecia o pior. A notícia se torna infinitamente superior por causa disso, senão não seria uma boa notícia. E aí eu queria te pedir, cara, pelo menos por uns poucos instantes, por um período muito rápido, que você olhasse para a sua vida. O que você vê quando você olha para a sua vida? Com honestidade, sendo justo, sem ficar passando pano para você mesmo. O que você vê? Quando eu olho para mim, galera, eu vejo uma multidão de pecados. Olha o que Jesus fala. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Tem uma frase de Lutero que assim, é tão linda, cara, que se eu pudesse, eu tatuava ela. Eu posso, mas eu não quero. Eu tatuava ela, cara. Olha o que ele diz. Cara, que coisa linda, de verdade. Quando eu olho para mim, eu espero que esse tenha sido o olhar de vocês. Quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. É verdade. Mas quando eu olho para Jesus, eu não vejo como me perder. Aleluia, é isso. Quando a gente se olha, cara, a gente percebe, meu Deus, cara, como eu sou mal, como meu coração é duro, cara, quantas coisas eu tenho que melhorar. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente vê, cara, o que ele fez foi suficiente, completamente suficiente, está consumado, aleluia. Isso tem que aquecer o nosso coração, galera. Terceiro e último lugar, chegamos. Anuncie o convite de Deus, Uma coisa que fica muito clara aqui na fala de Jesus, eu citei lá na explicação no início, é que ainda há lugar na mesa de Deus. O banquete da salvação não está fechado, ainda existe lugar. E como eu não consegui explicar antes, eu não consigo explicar agora, mas Deus ainda deseja salvar muitas pessoas. A gente não sabe por que Deus quer salvar a gente, a gente não sabe por que Deus quer salvar mais pessoas, a gente não sabe nem por que Ele quer usar a nossa vida, mas Ele quer. Essa é a boa notícia, Ele quer. Isso é maneiro, cara. Olha só, se Ele não quisesse, acabou tudo. Mas Ele quer usar a nossa vida, Ele quer usar a gente. E lá em Efésios, o que Paulo escreve? Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso é presente de Deus para vocês. Pela graça, por meio da fé. E como que a fé é gerada no nosso coração? Assim, na grande e absoluta maioria dos casos, é o que está lá em Romanos. A fé vem por ouvir a palavra e a palavra de Deus, ou a mensagem de Cristo. Por isso, Deus chama a gente a pregar o Evangelho, a anunciar para todo mundo o que Ele fez pela nossa vida, a anunciar para todo mundo
que o banquete está pronto. O banquete está pronto. Cara, basta as pessoas virem, deixarem de lado as desculpas, deixarem de lado suas próprias vidas. Jesus chama a gente a anunciar que Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi morto, sepultado, ressuscitou o terceiro dia, apareceu a Pedro e aos 12, a mais de 500 irmãos, e Jesus está vivo hoje, e Ele pode transformar as vidas que ainda não conhecem a Ele, como Ele transformou a nossa um dia. Jesus está vivo, o sacrifício de Jesus é suficiente para trazer a gente para perto, para reconciliar a gente com Deus. O sacrifício de Jesus, ele torna a gente completamente aceitável. Aquilo que Deus falou para Jesus ali quando Jesus foi batizado, esse é o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer, é o que Deus fala para a gente quando Ele olha para a gente. Porque quando Deus olha para a nossa vida, Ele vê Jesus, Ele vê o sacrifício de Jesus. Esse sacrifício cobre os nossos pecados, esse sacrifício, Ele lava a gente de toda a culpa. Então é isso que a gente tem que anunciar, para todo mundo ouvir, para todo mundo conhecer esse Deus, até que Ele venha, e até que, de fato, a casa de Deus esteja cheia. Amém? Amém. É isso, galera. Deus ajude a gente a viver dessa forma. Queria fazer uma oração antes da gente continuar o nosso culto. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Deus, a gente te agradece, Senhor, porque você é um Deus tão bom com a nossa vida, Pai. Como eu falei algumas vezes aqui hoje, Pai, não dá pra gente entender, Senhor, por que você insiste tanto em amar a nossa vida, Pai. Por que você insistiu em nos chamar para fazer parte desse banquete, Pai? A gente não entende, Jesus, mas a gente é grato, Senhor. A gente é grato porque o Teu amor nos alcançou, Senhor, porque a Tua graça foi revelada a nós, Pai, porque hoje a gente tem fé no Teu sacrifício, Senhor, e por isso a gente sabe, Pai, que a gente é salvo, Senhor. Por isso a gente sabe que a gente é aceito, que a gente é amado e que a gente pode fazer parte desse banquete maravilhoso, Senhor. Muito obrigado, Pai. Perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, que são muitos, Senhor, mas muito obrigado por ser esse Deus. Ajuda a gente, Pai. Ajuda a gente a te priorizar em todo o tempo, Senhor. Ajuda a gente a ter uma consciência de quem nós somos, Pai, para que a gente se lembre de onde você tirou a gente, quão maravilhoso, Pai, foi o que você fez por nós, Senhor. E em último lugar, Deus, ajuda a gente, Senhor, a pregar esse evangelho maravilhoso, Senhor, a anunciar, Pai, o que você fez por nós, Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai. Tem misericórdia da gente, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, galera.